Fluminense muito próximo de ter reforço importantíssimo para a temporada e ele vai poder jogar as quartas de final da Libertadores, que por sinal, Fluminense tem adversário definido. Aconteceu uma coisa muito chata ontem à noite lá no Paraguai e o Olímpia passou de fase, é quem vai enfrentar o Fluminense nessas quartas. Vamos comentar sobre esses dois assuntos aqui nesse vídeo, vamos falar também sobre a situação do Marcelo. O Fluminense quer anular a suspensão, mas a priori o Marcelo não joga as quartas de final da Libertadores. Além disso, a gente vai falar sobre venda de ingressos para a próxima partida do Flu no Maracanã e vamos comentar também uma marca muito importante que o Fluminense alcançou nesse estádio. Beleza? Então vamos lá para as notícias. Muito obrigado pela audiência. Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Ó, primeiro de tudo, você que está assistindo esse vídeo aqui, você com certeza já está sabendo, mas eu vou relembrar, às vezes a galera chegou aqui desavisada. Temos adversário definido para as quartas de final da Libertadores. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, abriu o placar cedinho lá no Defensores del Chaco, mas isso não foi problema para o Olímpia, que virou o jogo para 3-1 e se classificou. Nem precisou de pênalti, fez 3-1 mais do que precisava, se classificou direto e será o adversário do Fluminense nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Beleza? A data base para as partidas é a semana do dia 23 de agosto e a semana do dia 30 de agosto. Por que eu digo data base? Porque o horário certinho não está marcado ainda. Ainda não foi marcado oficialmente pela Conmebol o horário exato da partida, mas o primeiro jogo será na semana do dia 23 de agosto e o segundo jogo na semana do dia 30. Primeiro jogo, no Rio de Janeiro. O Fluminense vai decidir essa classificação lá no Paraguai. O Olímpia teve uma campanha melhor do que a nossa na fase de grupos. Eles fizeram 14 pontos, o Fluminense fez apenas 11. Então, o Olímpia decide essa classificação em casa. Primeiro jogo no Maracanã, portanto, nessa semana do dia 23. Na semana do dia 30, partida lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, definindo a classificação para a semifinal. A ansiedade está batendo, está chegando a hora. Fluminense rumo à glória eterna, se Deus quiser, meus amigos e minhas amigas. E eu quero rapidinho falar aqui, né, voltar para o Brasileirão, sair um pouquinho de Libertadores, voltar para o Brasileirão. Por quê? Porque o Fluminense anunciou oficialmente e daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho, ao meio-dia, abre o check-in para você, sócio do Fluminense, garantir o seu ingresso para Fluminense e América Mineiro no sábado, 19 de agosto, às 7h30, no Maracanã, tá certo? Vai abrir meio... 7h30 não, opa, que gafe eu cometi. Sábado, 6h30. Não chega a 7h30 não, senão você vai perder o primeiro tempo. Check-in vai abrir hoje, sexta-feira, ao meio-dia, para quem é do plano Maraca Mais Família, Arquiba 100%, Arquiba Família, Pacote Futebol e Leste Raiz. Para essa turma, o check-in abre daqui a pouquinho, meio-dia, beleza? Para você garantir o ingresso para essa partida. Preços: Sul, a inteira está R$ 80,00 e a meia 40, Leste Inferior 60,30 e Maracanã Mais 450, 262. Por enquanto, setor Leste Superior ainda não está aberto, tá? Somente Sul e Leste Inferior. À medida que esses setores forem enchendo, esgotando, o Fluminense vai abrir os demais setores. Então você, torcedor do Fluminense que é sócio, que é aí nesse jogo, fica ligadinho. Meio-dia abre o check-in para essa partida. E é importante a gente lembrar, né? O Fluminense tem um registro fantástico no Maracanã, tá? Principalmente contra equipes de fora do Rio de Janeiro. Estou aqui com um retrospecto, cara. O Fluminense não perde para times fora do Rio no Maracanã desde o dia 9 de outubro de 2022. De lá para cá, só perdemos 3 vezes e apenas uma com o nosso mando. Foi contra o Botafogo do Rio de Janeiro, naquele jogo que o Calegari perdeu o pênalti. O fatídico pênalti do Calegari era mando do Fluminense, a gente perdeu para o Botafogo em casa. As outras 2 derrotas foram ambas para o Flamengo, mas em partidas que o mando era do Flamengo. Partida de ida do Carioca, da final, 2-0 Flamengo, e a partida de volta da Copa do Brasil, também 2-0 Flamengo. Fluminense tendo essas 3 derrotas, portanto, no Maracanã, desde o dia 9 de outubro de 2022. Mas aí você vai me perguntar, contra quem o Fluminense jogou e teve essa última derrota? Foi contra o América Mineiro, meus amigos. É o próximo adversário do Fluminense. Eu espero que isso não seja um ciclo se fechando, que o América Mineiro vença a gente no Maracanã no próximo... sem ser esse sábado, amanhã, ou o outro, né? E resolva e acabe com essa invencibilidade do Fluminense. Eu espero que não seja, espero que o Fluminense confirme o favoritismo que tem, o Fluminense brigando na parte de cima da tabela, a América brigando lá embaixo, confirme esse favoritismo e vença o América. Lembrando,
ingressos para sócios a partir de meio-dia de hoje. Você já pode garantir a sua entrada, mas eu achei muito bacana essa informação, né? É quase um ano de invencibilidade no Maracanã contra times de fora do Rio. Então, o Fluminense mostrando muito a sua força, isso vai ser muito importante na Libertadores, nessas quartas de final, para a gente fazer um bom resultado e confirmar a classificação lá no Paraguai. Faltam duas informações para trazer nesse vídeo aqui, e rapidinho, antes delas, eu peço só para você deixar o like nesse vídeo, beleza? Ajuda demais a gente. Vamos lá, eu quero falar do Marcelo. Tem que falar do Marcelo, gente. Saiu a informação ontem, revoltante, por sinal, de que ele foi suspenso pela Conmebol. Devido àquela lesão do Luciano Sanches, daquela falta que ele cometeu, ele foi expulso no jogo contra o Argentino Júnior, foi julgado e foi suspenso por 3 jogos. Um jogo já foi cumprido, na última partida contra o Argentino Júnior no Maracanã ele não jogou, e as próximas 2 partidas seriam justamente as quartas de final da Libertadores. Marcelo não jogaria a competição. O Fluminense, no entanto, se incomodou e muito com esse resultado e já lançou nota oficial prometendo que vai tentar revogar essa punição e esse julgamento. Eu vou abrir aspas aqui para a nota do Fluminense, tá? O Fluminense apresentará ainda esta semana um recurso à Conmebol buscando a anulação do julgamento. Isso porque a defesa do clube foi apresentada ontem, dia 9 de agosto, prazo previsto na lei, e solicitava a oitiva do atleta Marcelo para que pudesse explicar o que ocorreu no lance na Argentina. Para a surpresa do Departamento Jurídico do Fluminense, o Tribunal da Conmebol ignorou o pedido de depoimento de Marcelo e proferiu decisão logo no dia seguinte da apresentação da defesa escrita. Diante disso, os advogados do Fluminense irão apresentar o recurso pedindo a anulação do julgamento pela falta de análise das provas solicitadas. Ou seja, que julgamento é esse, né? Não deixaram nem o réu falar, ele se defender. Que maluquice, né? O Fluminense então vai tentar essa anulação. Eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Acho difícil que o Fluminense consiga revogar, mas é importante que o Fluminense tente, que lute pelos seus direitos, porque vai ser muito importante a presença do Marcelo nas quartas de final da Libertadores, vai ajudar muito o Fluminense a passar do Olímpia e garantir a sua vaga na semifinal. Vamos torcer para o Fluminense conseguir essa anulação. Repito, eu não estou otimista, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma informação, é uma opinião pessoal minha. Eu acho muito difícil o Fluminense conseguir revogar essa suspensão, mas tá aqui, tá o registro. O Fluminense vai tentar. O importante é que o Fluminense tente. Eu vou falar com vocês sobre reforço muito importante que o Fluminense vai ter para a sequência da temporada, mas antes eu quero dar moral para quem está sempre dando moral para a gente. Peço sempre para a galera comentar aqui nos vídeos falando de onde nos assiste, cidade, estado, país, bairro. Peço para a galera chegar nos comentários e falar o nome e de onde está nos assistindo. E sempre que eu posso, eu venho aqui e mando um abraço para a galera que dá moral para a gente. O pessoal chega junto, comenta. Então vou aproveitar aqui rapidinho para mandar um abraço para o Salésio de Santa Catarina, para o Gilberto do Maranhão, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Lauderan de Gama, no Distrito Federal, Luiz Roberto de Jequié, Bira de Nova Friburgo, Antônio de Laguna, de Santa Catarina, Nivaldo de Vitória da Conquista, Cairo de Ouvidor, em Goiás, e Márcio de Itaboraí. Um abraço para a galera. Você que está me assistindo, quer que a gente mande um abraço para você aqui em algum vídeo, citando o seu nome? É só você deixar seu comentário, nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abração para você. Beleza? Olha, a notícia que eu vou trazer agora é muito importante e muito positiva. Se eu falei da possível ausência do Marcelo para as quartas da Libertadores, esse jogador aqui pode jogar as quartas. Chance muito boa. Tô falando do Alexander, novamente treinando com bola, treinando normalmente com o Fluminense. O Fluminense postou vídeo dele já treinando normal com o elenco, e a expectativa é que ele esteja inteiro justamente para as quartas de final da Libertadores. Repito, data base 23 de agosto e 30 de agosto, portanto, daqui a 2 semanas, tá? E a expectativa é que o Alexander esteja apto a atuar nessa partida. Na minha concepção, o melhor reforço do Fluminense nesse meio do ano. A gente trouxe o Marlon, que é um baita zagueiro, trouxe o Léo Fernandes, que é um jogador que você tem muita expectativa, trouxe o Danielzinho, que está até surpreendendo, Johnny Gonzalez, Diogo Barbosa, mas para mim o melhor reforço é a volta do Alexander. O Alexander era peça vital naquele meio campo do Fluminense. As melhores atuações nossa temporada são com o Alexander jogando ali de volante. Desde que ele se lesionou, a gente teve muitas dificuldades para se encontrar na temporada. A ideia é que ele retorne, portanto, a tempo de jogar as quartas de final, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta da Copa Libertadores. Imagino, palpite novamente aqui, que ele vai ter alguma partida, alguma minutagem em partida
antes dessa partida decisiva, né? Não vão jogar o Alexander para voltar já direto contra o Olímpia, imagino eu. Então a gente pode, inclusive, né? Falei lá no começo do vídeo, pode ver nesse Fluminense e América Mineiro, sábado, 19? Até me confundi. 19 de agosto, no Maracanã, às 6h30 da tarde. A gente pode ver o Alexander já voltando até alguns minutos ali para readquirir ritmo, visando a Copa Libertadores da América, essas quartas de final. Mas é uma notícia fantástica. Já tinha saído informação de que ele já estava começando a treinar, mas esse vídeo que o Fluminense postou, você vê ali desenvolto, já treinando mesmo normalmente. As informações que rolam são essas, que o Alexander treina normalmente já com o elenco do Fluminense. É, acho difícil que ele jogue esse final de semana com o Grêmio, mas contra o América Mineiro, sim, eu tenho expectativa de vê-lo em campo, sim, ganhando alguns minutos para pegar ritmo de jogo, visando as quartas de final da Copa Libertadores da América. Beleza, meus amigos? Essas eram as notícias desse vídeo aqui. Se você não é inscrito na Central, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as notícias do Flusão. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.